Meu nome é Cassiano, eu sou pai da Isabela, que faz terapia aqui, e o meu filho também, Miguel, também fez uma época terapia aqui. Eu sou Kelly, mãe da Isa e do Miguel. O Miguel ele fez terapia aqui há um tempo atrás, porque ele tem altas habilidades e está dentro do transtorno do espectro autista. A Isabela tem síndrome de Down e continua fazendo terapia aqui, né? O Miguel já como é adulto já mudou um pouco, né, a demanda dele. Mas e a Isa, como que foi, né? Nós pensávamos em só ter o Miguel, não pensávamos em ter mais filhos, né? Tanto porque foi muito complicada a gestação, foi muito complicado o parto e deu aquele medo. Só que o Miguel queria uma irmã. E queria uma irmã e não parava de falar de uma irmã. E ela tinha que se chamar Isabela, já estava tudo certo e tinha que ser uma menina. E então e veio a Isa. Foi a gestação super tranquila. Trabalhei até o finalzinho, assim, fiquei acho que 2 semanas antes só eu parei. E no dia do parto, né, a gente soube da síndrome de Down, então ela fez todo o acompanhamento, todo o pré-natal, nada apareceu. E no parto a pediatra Sim. já pegou e já viu que tinha, contou pro Cassiano, não falou para mim naquele momento, né, falou depois. E a nossa reação, tanto a minha quanto a dele, foi de tudo bem. Né? Por quê? Nós tínhamos passado uma situação muito difícil antes com o Miguel, então, poxa, ela estava bem. Ela nasceu super bem, tinha que fazer uma cirurgia ali, que ela tinha uma malformação, mas fez, deu tudo certo. E então foi tranquilo. Até a Kelly, ela fala que mas na verdade eu que relutava muito, porque eu sofri muito naquela situação, né? Mas aí a Kelly também sempre quis, ela sempre me, perguntava, e aí, será que não tá na hora, tal? Até que a gente resolveu ter, né? Então, bem no momento do parto, assim, como eu fiz um parto assistido, do Miguel não pôde ser, porque foi de emergência, né? O dela, assim, correu tão bem, assim, eu tava numa felicidade tão grande, que quando a doutora chegou e falou, daí ela chegou, pai, eu tenho uma coisa para contar. Então, são 3 características para você saber se um filho tem ou não Down, né? E daí ela falou, a orelhinha, e foi contando os detalhes, assim, com toda... uma profissional, uma médica muito querida, assim, né? Assim, com aquele receio de a gente não aceitar bem, né? Mas eu tava tão feliz, assim, tão feliz dela ter nascido com tanta saúde, assim, que, poxa, aquela era mais uma notícia e tudo bem, né? Ela ficou 15 dias no UTI. Quando estava com 1 mês e meio, mais ou menos, começou a fazer terapias. E, então, assim, a Isa vem no desenvolvimento desde então muito bom, sempre, né? Então ela superou expectativas lá desde pequenininha, foi indo super bem. Ela começou na PAI e depois fez umas clínicas particulares, porque ainda não tinha clínicas naquela época, né, que há 7 anos atrás, quando foi que ela tá com 11 anos, né, mas sim, que a gente tá aqui na clínica há 7 anos, então foi quando conhecemos a neurointensiva e ela começou com a terapia aqui, num lugar só, que facilitou a nossa vida, porque minha vida era uma correria, eu vivia de dar pai para outros consultórios, cheguei a bater carro, né? Cheguei a ser assaltada, foi uma situação bem complicada. E aqui a vida ficou mais tranquila. E aí, como a Kelly, assim, eu sou o cara que sou mais empurrado, né? A mulher puxa mais. Logo a Kelly achou aonde fazer as terapias e eu tava totalmente perdido, mas assim, confiando muito na Kelly, né, nesse momento, né? Sabendo que ela ia puxar, a demanda que viesse, ela iria dar conta, né? E realmente, a gente ficou muito feliz. E com a Isabela, assim, com o Miguel, assim, eu fui presente, mas em função de estar em corporações grandes, assim, a gente fica um pouco ausente, né? E com a Isabela foi bem diferente, assim. Então, eu acho, assim, que eu aprendi, assim, o verdadeiro amor, né? Depois que a Isabela nasceu, assim. Foi muito impactante pra mim mesmo, assim, sabe? E aí depois da PAI, depois que... É igual aquela tribulação que aquele tinha, né? Eu sabia daquele desespero, assim, de... tínhamos que ter 2 carros,
Era complicado mesmo. Mesmo eu trabalhando, era complicado saber de toda... Eu sabia a carga que estava toda depositada na Kelly, né? Isso, assim, é um pouco difícil, né? Mas aí depois que ela falou, achei um lugar e a gente vai conseguir fazer todas as terapias nesse mesmo lugar, né? Nossa, daí veio, cara, a segunda grande felicidade, né? E quando ali ela estava fazendo terapia, fazia 1 ano, a Lari me convidou para trabalhar aqui na clínica, para abrir uma agenda de psicopedagogia. Aí minha vida ficou ótima, né? Porque imagina, eu no mesmo lugar que ela fazia terapia, queria voltar a trabalhar, né? Eu trabalhava antes dela nascer em outra área, mudei toda a minha vida, fiz pedagogia, fiz psicopedagogia, fui estudando por conta dela, para aprender, para ajudar a Isabela. E no fim das contas, estou aqui há 6 anos também. Como ela percebeu que não podia mais voltar para o trabalho que estava, apesar de gostar muito, ela, poxa, eu vou ter que me reinventar de novo, né? Já pela segunda, terceira vez ela estava se reinventando. E aí ela começou e aí deu certo de se formar e hoje trabalhar também fazendo terapias, né? Então é muito legal. Aqui, assim, eu fiquei um pouco mais perto no momento da pandemia, né? Quando era aquelas online, assim, que eu me aproximei mais das terapeutas. Percebi, assim, o grande trabalho, o trabalho valoroso, né, do terapeuta, né? Porque o filho da gente, o carinho que eles têm. Aqui eu falo na outra, quando era no outro lugar, assim, uma acolhida, assim, muito bacana, sabe? Porque, assim, às vezes a gente pensa, assim, quando a gente é fora desse mundo, né? Poxa, deve ser um lugar meio tenso, né? E não, é totalmente diferente, é um lugar, assim, que se reconhece, você se comunica mais. Eu consegui me abrir bem mais, assim, depois, assim, que a gente teve essa convivência do ambiente daqui, da própria minha filha, né? Eu lembro do dia que eu cheguei lá na neurointensiva, lá no Parolim, né? A gente chega com um pouco de medo, né? Sem saber o que vai encontrar. A Nana ela trabalhava na frente ali, ela que me recebeu. Nossa, me recebeu super bem. Não, foi super bem, assim, me mostrou tudo, deu aquela coisa, mas eu queria conversar com o terapeuta, eu queria saber como que era tudo, né? E ela me mostrou, me levou para conhecer as terapeutas, conversei com as terapeutas, me deixou super segura. E já montou a agenda para Isa. Então foi uma coisa assim, sabe? Foi uma coisa muito boa que aconteceu nas nossas vidas, a neurointensiva. Mudou muito. E aqui eu acho muito legal, assim, desse acolhimento que eu falo e do carinho que as pessoas têm pela gente, assim, desde da gente estacionar o carro aqui dentro, sabe? Quando a gente vai sair, a galera tá super assim, fica preocupado por causa do trânsito, assim, e na recepção, uma mais querida que a outra, e daí sem falar nas terapeutas, né? As terapeutas também, poxa, nota 10. Eu, não sei se a palavra certa é satisfeito, sabe? Porque a gente sempre procura mais, né? Porque é o filho da gente, né? Mas, assim, é uma satisfação, uma gratidão, assim, muito grande, assim, aqui com a neurointensiva. Eu sou muito grata pela neurointensiva, pelo desenvolvimento da Isa, por a Lari ter me convidado, então, porque minha vida se transformou, né, depois que eu vim trabalhar aqui também, porque aí pude pôr em prática tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu estava buscando para ajudar a Isa, mas ajudei quantas outras crianças, né? Então isso é muito gostoso, é muito legal. A minha profissão antes era outra área, era a área de exatas, não tinha nada a ver, né? Então, assim, eu achava, será que eu vou dar conta? Será? Mas a Lari confiou em mim. E eu vim e deu tudo certo, né? Isso foi muito legal, assim. Eu aqui é minha outra casa, eu posso dizer, porque eu tô aqui ou eu tô em casa. Então aqui é minha segunda casa, minha segunda família, me sinto muito bem aqui. Esse tempo que eu precisei, né, sair que eu estava doente, precisei me tratar, voltei, vocês me acolheram de volta, eu senti falta daqui. Eu precisava voltar porque eu senti falta. Então, assim, é um lugar que eu gosto de estar, assim, que eu gosto mesmo de estar aqui. O ambiente mudou muito para nós, né, Kelly? Assim, hoje, assim, tem uma tranquilidade que dá uma segurança. Assim, né? Gratidão, satisfação. É muito legal, assim. É um lugar que a gente recomenda, assim, sem... Sim.
Sem pestanejar, né, Kelly? Aqui eu encontrei um colega meu de trabalho, assim, na verdade 2. Da escola da Isa tem algumas crianças que estão vindo fazer terapia aqui, porque nós recomendamos, eu sempre falo, lá eles indicam, né, porque sabem que a Isa faz aqui, indicam a clínica, eu indico a escola, a gente fica se trocando tudo, e tá tudo ótimo. A Isa tá super bem, super bem. Eu não tenho, ela surpreende sempre. Ela tá muito mais do que a gente imaginava. A gente não tinha, assim, aquela expectativa. Como que vai ser? Somos calmos, assim, né? Tranquilos com essas coisas. Mas, assim, ela tá muito mais. Tá muito mais do que a gente podia imaginar, sabe? Então, somos felizes, né? Com isso certeza. tudo.